Hoje nós vamos continuar falando sobre a cultura do reino. E nós vamos falar sobre algo muito importante dentro da cultura do reino. Fala para o teu irmão assim, ó, você é um pastor, você é uma pastora. Nós temos vivido um tempo de muita vitória. Olha, você está aqui hoje, esse local que Deus nos deu, as células que nós tem crescido a cada dia. A gente vai ter o resultado dessa semana de quantas pessoas nós temos hoje nas células. Essa semana nós vamos ter o resultado fresquinho de quantas pessoas estão envolvidas nas células. Mas eu estimo que são 500 pessoas envolvidas nas células. Hoje aqui, por exemplo, nós temos mais de 300 pessoas. Mas mesmo assim, meu querido, com tantas vitórias, no meu coração, e não só no meu coração, mas no coração de muitos pastores, no coração de muitos líderes, ainda há uma insatisfação. Apesar da gratidão a Deus, que a gente sabe que toda a honra, toda a glória é dele, nós sabemos que não somos nada. Como a gente cantou aquela primeira música aqui hoje, o cristão tem que aprender a tampar seu rosto para que a glória de Deus brilhe. O avivamento não tem um nome, o avivamento tem o Espírito Santo. Mesmo assim, há uma insatisfação no nosso coração. Há uma insatisfação no meu coração, porque eu sei que hoje 500 pessoas estão ouvindo a palavra através das nossas células, mas as igrejas cristãs que tem nessa cidade, nós não passamos de 10% da nossa cidade. Eu tenho certeza disso. Nós não passamos de 10% da nossa cidade. O povo de Deus hoje que regularmente busca a Deus, não passa de 10% dessa cidade. Hoje nós temos talvez aí mais de 17 mil habitantes na cidade hoje. No último censo era 16 e pouco, quase 17. Mas com o crescimento da cidade talvez aumentou um pouquinho mais. Mas nós não passamos de 10%. Então mesmo que muitas pessoas estão se achegando, olha, novos membros, né, domingo passado aqui, 3 grandes festas, mais de 70 pessoas só daquela vez. Esse ano foram mais de 100 pessoas que se converteram ao Senhor Jesus. Esse ano só. O ano que vem vão ser mais de 300, em nome de Jesus. Mas mesmo assim, esse número ainda é insignificante diante da realidade que nós temos. Ainda há muita pessoa indo para o inferno. Ainda há muitas pessoas que estão como esse texto que nós vamos ler aqui agora. Abre lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. Olha o exército ali atrás, ó, subindo para a preparação. Aquela lá é a tropa de elite. Nós estamos treinando desde cedo. Mateus capítulo 9, versículo 36. Jesus está dizendo isso, o bom pastor. Quem encontrou, diga célula. Amém. Diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mesmo que a gente tenha hoje muitas pessoas sendo alcançadas pela palavra, nós temos ainda muitas ovelhas que não têm pastor. Ainda há nessa cidade mais de 90% da população que ainda não tem pastor. Hoje mesmo recebemos uma notícia muito triste. Eu conheço de vista, né, o rapaz que se matou hoje. Cidade, essa notícia gira rápido, né? Um jovem que se enforcou essa tarde. Sabia que é uma estatística mundial que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? Sabia? Uma estatística mundial que a cada 40 segundos, cronometra aí no teu relógio, 40 segundos. Olha no teu relógio, no teu celular, 40 segundos. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Uma delas foi na nossa cidade, hoje, agora há pouco. E isso tem que gerar uma inquietação no nosso coração. Tem que gerar uma inquietação no nosso coração, porque perdemos mais um. Nós perdemos um, querido. Diante de toda a população, eu e você, a igreja do Senhor perdeu um. Nós perdemos um nesse dia.
Mas em nome de Jesus, eu sei que a partir de hoje, o seu coração vai se prostrar diante dos reis. E nós vamos parar de perder tanta gente, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? A Bíblia diz que Jesus olhou para uma multidão e viu pessoas que andavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estavam aflitas, pessoas talvez como esse jovem de hoje à tarde, e muitos outros. Quer ver uma coisa? Quem conhece alguém aqui que está passando por uma depressão? É preocupante isso aí. Você está vendo a situação? Pessoas aflitas, pessoas que não perderam o gosto pela vida, pessoas que por causa de um momento difícil que estão enfrentando, ou de uma situação financeira, tão desgostosa da vida, pessoas que não têm esperança, não sabem o que fazer, não sabe o que fazer. Meu querido, você está aqui nessa casa de esperança, aqui é a casa de esperança, você está ouvindo a palavra daquele que sabe o que você tem que fazer, para você sair da crise, para você vencer, para você encontrar a vida, o bom pastor Jesus. Você tem um pastor. Quem aqui já participa de uma célula? Olha aí, ó, quanta gente, muita gente, a maioria, 99% que está aqui participa de uma célula. Isso significa que você tem um pastor, você tem quem recorrer. Você não está entre essas ovelhas aqui, ó, porque essas ovelhas estão aflitas, talvez você ainda passe por aflição, mas você tem um pastor, você tem para quem recorrer. Você tem um pastor que é o teu líder de célula, que está cuidando de você. Você tem o pastor da igreja local, que sou eu, tem a pastora, que está cuidando de você. Então naquele momento difícil você tem a quem recorrer. Você está aflito, você vai passar por aflições, que a Bíblia diz que você vai passar, mas você tem a quem recorrer. Mas tem pessoas que não têm a ninguém para recorrer, não tem pastor. Tem vidas que não têm pastor. Aonde estão esses pastores? Aonde estão essas vidas? Onde estão esses pastores que vão cuidar dessas ovelhas aflitas? Aonde eles estão? Olha para o teu irmão e fala assim: eu estou desconfiado que é você. Eu vou passar algumas estatísticas para você. Quero que você preste atenção, tá? Algumas estatísticas do mundo, sobre o mundo. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Desses 7 bilhões, 2 bilhões deles, entre os censos mundiais, se declaram cristãos. Desses 7 bilhões, 2 bilhões apenas se declara cristão. Eu sou cristão. Isso é pouca coisa, não é verdade? Pode ser uma pessoa que não tenha compromisso nenhum com Jesus, mas se declarou cristão. Então significa que 5 bilhões de pessoas que, se morrerem, estão indo para o inferno, porque são ovelhas que não têm pastor. São ovelhas que estão aflitas e que não têm pastor. São ovelhas que não têm para quem recorrer. 5 bilhões equivale se as pessoas, um pastor diz que se derem as mãos, essas pessoas, 5 bilhões dá 37 voltas no planeta Terra. O número de pessoas, 130 mil pessoas morrem todo dia. 130 mil pessoas. E fazendo uma estimativa desse número, desses 130 mil, 90 mil então, são pessoas que estão morrendo, estão indo para o inferno. Não tem pastor, não tem quem ensine a palavra para eles, não tem quem cuide deles, não tem quem vá tosar eles, não tem quem vai mostrar o caminho, quem vai dar o alimento da palavra, não tem quem ore por eles. 90 mil, todo dia, estão morrendo. Já falei, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E eu tive a curiosidade de fazer uma investigação aqui na nossa região. Então eu abrangi de Cascavel a Campo Mourão, nesse eixo principal, e selecionei algumas cidades: Cascavel, Toledo, Corbélia, Cafelândia, Ubiratã, Braganey, Anaí e Iguatu.
Dentre essas cidades, nós temos 608 mil habitantes, abrangendo toda essa cidade, 608 mil habitantes, 60 mil só onde nós estamos iniciando células e estamos com trabalhos missionários, como por exemplo Penha, né, Ouro Verde, Iguatu agora, né, trabalhos missionários, onde nós temos pessoas que frequentam aí a igreja, Cafelândia. 12 mil pessoas por ano, 1.000 pessoas por mês, 33 pessoas por dia morrem na nossa região. 12 mil pessoas todo ano, 1.000 pessoas por mês, 33 todo dia morrem. Nessa região aqui que eu falei, 33 morrem todo dia. 6 mil pessoas dessas 12 mil morrem e entram naquela estatística de que morrem sem conhecer a palavra, dentro da estatística mundial, né, daqueles 7 para 5 bilhões. Então 6 mil mais ou menos estão encaixados aí nas pessoas que morrem por ano, que são ovelhas sem pastor. 500 pessoas por mês, 16 pessoas todo dia, 16 pessoas, 16 ovelhas que não têm pastor morrem, 16 pessoas aflitas e exaustas. Jesus, meu querido, está te chamando. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa cidade, Corbélia. Como eu disse, temos 17 mil habitantes na nossa cidade, talvez um pouco mais já. 340 pessoas por ano morrem na nossa cidade, dá uma média de quase uma por dia, que morrem em geral. Fazendo a relação entre a estatística mundial, são 235 pessoas por ano que morrem, que são ovelhas sem pastor. Então, mais da metade do ano, 235 pessoas morrem todo ano aqui na nossa cidade. São ovelhas que não têm pastor, dentro da relação mundial. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ainda há pessoas. Há pessoas que, se morressem hoje, elas não se encontrariam com o Senhor. E a gente sabe muito bem disso. A cada dia, então, intercalado, um dia sim, um dia não, na nossa cidade, morre alguém que está entre essas ovelhas sem pastor. E o que a gente vai fazer? O que eu e você temos que fazer? O que eu e você podemos fazer? Jesus, Ele começa a indicar então que tem alguma coisa errada então com a nossa vida. Tem alguma coisa errada com o propósito da nossa vida. Porque você é uma pessoa esforçada, tenho certeza. Todo mundo aqui é esforçado. Todo mundo aqui está correndo atrás de alguma coisa. Não é verdade? Quem aqui já falou esse ano assim, estou na correria? Quem aqui esse ano já falou assim, eu estou na correria? Ih, hoje eu estou na correria. Só o Juninho, o Pajiba, mais ocupado ali. A Lene. O restante está de boa. Que bênção, gente, eu vou precisar de vocês amanhã. Todo mundo diz assim, eu estou na correria, tem coisa para fazer, vou para lá, vou para cá, vou para cá. Mas será que o caminho que você está andando é o caminho certo? Será que você está... O propósito da sua vida é o propósito de Deus para a tua vida? Você está vivendo o propósito de Deus ou você está correndo atrás do vento? Você está vivendo o que Deus quer que você viva? Ou você está correndo atrás do vento? Perdendo tempo com muitas coisas e esquecendo disso aqui, ó. Porque eu vou ser sincero para vocês, se essa realidade aqui não mexe com você, tem alguma coisa errada com você. Se você pensar nesse amigo que faleceu essa tarde, e você não sentir nada por isso, tem alguma coisa errada com você. Se no seu coração não tem um pingo de compaixão por pessoas que estão aflitas, que não tem pastor, tem alguma coisa errada com a gente. E é essa a razão do nosso inconformismo. Deve ter alguma coisa errada com a gente. Deve ter alguma coisa errada com nossos propósitos de vida. Porque aquilo que a gente quer, a gente faz.
É ou não é? Aquilo que a gente quer e realmente deseja, a gente faz. E o mundo está dizendo a todo tempo: corra atrás dos teus sonhos, lute pelos teus desejos, conquiste isso, compre aquilo, adquira aquilo outro. Talvez tenha alguma coisa errada com a gente. Há uma multidão, gente, há uma multidão de pessoas aflitas. E se eu e você não sentimos nada por ela, porque Jesus sentiu alguma coisa por elas e deu a vida por elas, deu a vida por nós. Nós recebemos a vida de Deus e fomos alcançados. O que seria da sua vida se não fosse Jesus? O que seria da sua família se não fosse Jesus? Se não fosse o teu pastor? A pessoa que está próxima de você, que está falando de Jesus para você, que está cuidando de você? O que seria da sua vida? Se alguém não chegasse na sua casa e levasse uma palavra de esperança para você, se um amigo seu não começasse a se preocupar com você, o que seria de você? Talvez muitos aqui, e eu falo isso sem duvidar, talvez muitos aqui estariam na mesma situação de uma pessoa que se suicidou. Você não precisa responder, mas eu tenho certeza aqui que muitas pessoas desse lugar já pensaram em morrer, já pensaram na morte, mais de uma vez. Mais de uma vez. Mas graças a Deus, você tem um pastor. Fala para o teu irmão assim: que bom que você tem um pastor. Quando eu estou dizendo pastor, meu querido, não estou falando de mim só não. Eu estou falando dessas pessoas que cuidam de você. Estou falando dos líderes de célula, aqueles que ajudam os líderes de célula, aqueles que assumiram um coração de pastor. Eu não estou falando de um pastor só que administra a igreja. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando do pastor que cuida de vida. Estou falando daquele que realmente se importa com você. Eu fico feliz. Há uma estatística muito grande, já falei aqui para vocês, de divórcio na nossa cidade. E graças a Deus, nesse ano, nós já salvamos bastante. Diante da estatística, mais de 10%. Mais de 10%. Glória a Deus. Mas ainda é pouco. Nós não podemos se satisfazer com isso. Ainda é pouco. Nós temos que zerar isso. Em nome de Jesus. Mas muitos ainda. Aflito, meu querido. Aflito significa alguém que está desamarrado. Alguém que está solto. Sabia que a palavra grega para aflito e divorciado é a mesma coisa? É a mesma raiz? Tem a mesma raiz, a palavra? Porque significa isso. Significa alguém que foi solto. Significa alguém que se liberou. O aflito é alguém que não tem quem cuide dele. É alguém que está desamarrado. Alguém que não tem ninguém próximo dele. Esse é o aflito. E interessante, porque o mundo corre tanto atrás da liberdade, mas essa liberdade que o mundo fala, ensina, essa liberdade faz mal. Essa liberdade leva a gente para longe de Deus, leva a gente para longe do cuidado, porque o que seria de nós sem o cuidado de um pai, de uma mãe, de alguém de um cuidador? O que seria de nós se nós não tivéssemos pessoas que não são do nosso sangue, mas amaram a gente e se importassem com a nossa vida? O que seria de mim, de você? Quem aqui já fez um encontro com Deus? Aí, ó, glória a Deus. Eu sei que você teve uma experiência muito grande no encontro com Deus. E muitos, uma grande parte, é um divisor de águas na vida da pessoa. Porque ela passa de um aflito que está solto, está desamarrado, e passa a ser alguém que agora está amarrado. Agora ele não está mais aflito, mas ele está amarrado a alguém. Essas ovelhas que estão sem pastor precisam de alguém para se amarrar. Precisam de alguém para se apegar. Precisam de alguém próximo deles. É esse o sentido. Precisa de alguém que esteja ali se importando com elas, estejam cuidando dessas pessoas. Porque uma ovelha, quem já cuidou desses animaizinhos sabe, tem que tosar ela, não pode deixar aquele pelo crescer toda hora. Tem a época de tosar. Se você não desvermina uma ovelha, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com uma ovelha que não é desverminada? Vai morrer. Tem que desverminar a ovelha. Tem que prender na hora certa, não dá para deixar solta toda hora.
Eu ouvi falar, nunca cuidei de ovelha, mas ouvi falar de boas fontes, que se deixar a ovelha solta de manhã no orvalho, aquele orvalho vai fazer mal para ela, e é questão de tempo para ela morrer. Tem que soltar ela depois que a grama está seca, para ela comer a grama já enxuta, não com orvalho. Depois tem que prender no final da tarde, porque se ela ficar ali solta, pode ser que algum animal venha aí e acabe com a vida dela. Você é uma ovelha. Você precisa de alguém para cuidar de você. Se você tiver alguém, olha, se você ainda não tem alguém para cuidar de você, você precisa. Você tem que se amarrar a alguém. Você tem que se apegar a alguém. Você tem que se aproximar de um pastor. Você tem que se aproximar de alguém que está disposto a pastorear você, a tosar você, arrancar os carrapichos. Sabe que a ovelha pega carrapicho? Você acha que ela consegue arrancar o carrapicho sozinha? Tem que ter alguém para desverminar você. Tem que ter um pastor para desverminar você, senão você vai morrer. Vai consumir, a doença vai consumir você. Essas pessoas estão aflitas. Essas pessoas estão descuidadas. Mas por que isso acontece então? Tem uma estatística norte-americana que diz assim, você deve estar pensando assim, meu Deus do céu, hoje eu estou na aula de estatística, só pode, não é tanta estatística. Uma estatística norte-americana feita nas igrejas diz assim que 93% das pessoas que frequentam as igrejas cristãs são descompromissadas. Não tem compromisso com a igreja. Não tem compromisso com aquele trabalho ali. São apenas espectadores na igreja. Elas vêm, assistem o culto e vão para suas casas. Elas vêm cada domingo ou cada dia que tem um culto. Ela vem, assiste o culto. Ela usa até essa palavra, né? Assiste o culto. Ela é um espectador. Ela assiste e volta para a casa dela terminar de assistir o bola murcha, bola cheia, os gols do Fantástico. Os corintianos estão tudo faceiro hoje, né? Ai, não posso perder, eu quero ver de novo os gols. Vai orar. – 93%. Isso significa que apenas 7% então dos cristãos, segundo essa estatística, 7% deles são comprometidos. A cada 10 folgados tem um compromissado. Já pensou? A cada 10 folgados tem um compromissado. Está na hora de você se comprometer, meu querido. E o papai do céu vai te pegar hoje. Fala para o teu irmão assim, o papai do céu vai te pegar hoje. Hoje você não escapa. Se a gente trazer para a realidade brasileira, hoje nós temos no Brasil mais ou menos 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, então, significa, no censo diz que 40 milhões deles são cristãos evangélicos. Dos 40%, então, de um modo geral, que se declararam que vão numa igreja, 40%, apenas 7% deles são os comprometidos. Os outros são espectadores. 7% então seria apenas 2,8 milhões de cristãos. De 40 milhões, somente 2,8 são pessoas que falaram assim, eu preciso pastorear ovelhas aflitas. Eu preciso fazer alguma coisa. Tem pessoas que estão morrendo sem Jesus. Tem famílias que estão se destruindo. Tem crianças ainda que estão sendo abusadas. Tem jovens que estão nas drogas. Tem as cracolândias aí para todo lado. Todo dia passa gente em frente da nossa casa que precisa de ajuda, de apoio. 2,8 milhões apenas dos cristãos do nosso país são os que estão fazendo alguma coisa, que decidiram fazer alguma coisa e se importar com vida, se importar com as ovelhas, trazer ela para o aprisco. O aprisco é onde ela é cuidada. Ovelha não pode ser criada igual um animal selvagem. Você já viu ovelha, animal selvagem, criada aí solto? Igual um animal selvagem? Não existe. Por isso que Deus nos compara como ovelha, porque nós precisamos estar num aprisco. O aprisco é onde a gente vai ter cuidado. O pastor vai ali soltar a gente na hora certa, levar para o local certo, aonde o ladrão não vem roubar, aonde o mercenário não vem matar, aonde o diabo não vem matar, roubar e destruir. Meus queridos, está na hora da gente
entender isso aí e perceber que está faltando algo muito importante. Está faltando compromisso. Fala comigo, compromisso. Alguém cuidou de você, alguém cuidou de mim, alguém cuidou da minha vida, alguém se importou comigo. Eu lembro de pessoas que se importaram comigo. Eu não tive o privilégio de crescer na fé como você está crescendo desse jeito, já de comecinho, um líder para cuidar de você, se importando com você. Mas eu tive algumas pessoas que resolveram cuidar de mim, e eu dei trabalho, meu querido, mas cuidaram. Teve um deles que já até morreu já foi, mas que me ajudou muito, me levou para conhecer Jesus. Naquele momento de aflição, naquele momento que eu estava aflito, ele orou por mim, ele acalmou meu coração, ele me ajudou a resolver meus problemas, ele me ensinou a amar a Deus. Várias pessoas, eu posso citar várias pessoas na minha vida. Alguém se importou com você, é por isso que você está aqui. Quem aqui foi convidado pela primeira vez a vir na igreja, desde quando você começou a frequentar? Alguém te convidou para vir ou ir para a célula? Todo mundo é convidado. Aí aquela pessoa começou a ligar para você. Quem é assim, ó? O líder começou a ligar para você. Dia da célula ele ligava para você. Começou a ir na sua casa de vez em quando. Aí você começou a falar algumas coisas para ele, orou por você, pediu ajuda. Quem aqui já foi ajudado por um líder de célula? Ou por alguém da tua célula? Olha quantas pessoas. Alguém amarrou você a ele. Alguém amarrou você para você não ficar solto. Isso significa que alguém resolveu cuidar de você. Agora você é convidado por Jesus a fazer o mesmo. Alguém investiu na sua vida, acreditou em você, te consolou, te corrigiu, esteve junto de você. Pessoas que entenderam o propósito da vida delas. Pessoas que entenderam que o propósito da vida delas é resolver o problema que Jesus lançou. Tem ovelhas sem pastor. Então o propósito da nossa vida é resolver esse problema. É ser pastor. Não de ofício, mas de coração. Deus está te chamando para ser um pastor e uma pastora. Não de ofício, não por trabalho, mas por coração. Deus está chamando você hoje para você sair do comodismo e resolver ser pastor e ser pastora, não pelo ofício, mas de coração. Porque alguém que é pastor tem que ter compaixão. Jesus olhou para as ovelhas e teve compaixão dela. Paixão. Tem que ter compaixão para você ser pastor. Você tem que amar o que Deus ama, que são vidas. Pessoas que estão comprometidas consigo mesmas, que são apenas pessoas que estão correndo atrás das próprias coisas, nunca podem ser pastores, a não ser que elas se convertam, então, e deixem de lado aquilo que está atrapalhando a vida delas. Pastores vão adiante, cuida de você. Pastor é um pai. Pastor é aquele que te alimenta, que te cuida. E eu quero falar uma coisa para você muito importante. Pastores de coração é o que Deus deseja nesse lugar hoje. Eu comecei a sonhar e orar por uma igreja de pastores. Uma igreja repleta de pastores, pessoas que desejam amar vidas, que não ficar fechado em quatro paredes e gostar, ó, fresquinho, gostoso, iluminado, tem luzinha colorida na igreja, tem coisa legal, e nós jogamos bola, nós comemos churrasco, nós comemos risoto, nós se alegramos, contamos piada gospel e se divertimos. Temos um grupo no WhatsApp exclusivo nosso, estamos nas redes sociais, mas e aí? Tem vidas ainda morrendo sem Jesus. Você sente alguma coisa ou é só um número para você? Uma criança que está sendo abusada, para você é só um número? É só mais uma? É só um fato trágico? Ou você sente alguma coisa por isso? Não ficar lambendo a ferida, porque talvez você foi uma criança que sofreu isso. Ficar, eu também sou assim. Eu também sou assim.
Eu sei o que você está passando. E não resolve nada, não faz nada para essa pessoa. Lamber ferida não resolve nada. Mas a gente agir, a gente tomar uma atitude. Nós tomamos uma atitude, vamos arrecadar alimento. No começo nem eu acreditava que a gente podia arrecadar mais de 1 tonelada. No último nós arrecadamos quase 8 toneladas de alimento. Alguém resolveu agir. E será que a gente não pode fazer mais coisa? Será que a gente não pode fazer mais coisas por vidas? Por pessoas que estão aflitas, que precisam de pastor? No seu bairro tem pessoas que precisam de pastor. Na nossa cidade tem pessoas que precisam de pastor. Na nossa região, na nossa nação. E Deus está chamando você. Hoje Deus está chamando você para ser um pastor. Deus está chamando você para ser uma pastora. Deus está chamando você para cuidar de vidas e parar de correr atrás da sua própria vida. Que quando você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu comprei carro novo todo ano. Ah, Deus, eu fiz isso, construí uma bela casa. Eu até ajudei pessoas, mas eu corri, olha, tinha uma família bonita e tudo. Mas o que mais você fez? Quantas vidas você está levando para o céu com você? Quantas pessoas você está influenciando a mudar de vida, a seguir Jesus? Isso é o importante, isso é o mais importante. Se você não está fazendo isso, você não está fazendo nada da sua vida. Porque a nossa vida passa muito rápido, daqui a poucos anos, acabou os teus sonhos, acabou a tua força, e o seu tesouro você vai levar para o caixão junto com você. Alguém vai roubar, vai entrar no cemitério, vai destruir o mármore que você colocou em cima do seu túmulo, o bronze você já nem coloca mais no cemitério, porque rouba, não adianta, roubam, vão roubar. Enquanto não tiver pastor para cuidar dessas ovelhas que estão aflitas aí, que ainda roubam, tem que alguém evangelizar os que estão roubando também. Tem boca de fumo na nossa cidade ainda? Tem bar onde pessoas estão se destruindo ainda? Tem lugar de prostituição na nossa cidade ainda? Então, meu querido, ainda tem trabalho. Nós não podemos descansar. Nós não podemos parar. Pior, meu querido, de você não ser um pastor, ou pior de não ter um pastor, pior de você não ter um pastor, é ter um pastor covarde, frouxo. Pior. O pior de você não participar de uma célula, de você não ter alguém que cuida de você, é você ter um líder de célula frouxo. É você ter um pastor frouxo. É você ter uma pastora frouxa, que não tem coragem. Que não tem coragem de honrar Jesus. Que não tem coragem de ir para cima do diabo. Porque diante do diabo, meu querido, eu vou ensinar um negócio para você. 2 características de um pastor. Diante do diabo, nós precisamos seguir o que a palavra diz em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Nós temos que ter cara de leão. Diante do diabo, a gente não tem que baixar a cabeça. Nós temos que ter cara de leão, é coragem. A cara de leão significa ousadia. A cara de leão significa: eu não vou me baixar diante dessa dificuldade, eu vou vencer. Essa é a ousadia. O pastor, então, se você então está sendo chamado por Deus, Deus está falando para você: precisamos de pastores para cuidar dessa cidade. Nós temos 7 bilhões de habitantes, só 2 bilhões são convertidos, ou conhecem, ou se dizem cristão. Tem 5 bilhões ainda. Se esses 2 bilhões se comprometerem com Deus e falar assim: eu vou ser pastor de pelo menos uma vida, porque só é pastor quem tem uma ovelha pelo menos para cuidar. Quem não tem ovelha não é pastor. Ah, eu sou pastor, mas quantas ovelhas tem para cuidar? Não tem nenhuma. Então você não é pastor. Você pode ser um projeto de pastor, mas só é pastor quem tem uma ovelha para cuidar. Então, se todo habitante cristão do mundo se comprometer e falar assim: eu vou cuidar de pelo menos uma ovelha, eu vou levar para o céu, em 2, 3 anos a gente evangeliza o mundo inteiro. É rápido. Nós não ficamos patinando assim, não. Se nós aqui se comprometemos com a nossa cidade e falar assim: nós vamos pastorear essa cidade. Essa cidade aqui tem pastor. Eu sou pastor dessa cidade. É você dizendo isso. Essa cidade tem um pastor,
eu vou ser pastor. Você dizendo, eu vou ser pastora, eu vou ser pastor dessa cidade, eu vou cuidar dessa cidade. E você se comprometer com uma vida. É pouco tempo e nós ganhamos essa cidade inteira para Jesus. Vai acabar a destruição nessa cidade, vai acabar tudo de ruim que o diabo tem feito ainda. Não vai ter mais suicídio, não vai ter mais criança abusada. Jesus vai voltar, meu querido. Aí Jesus volta e leva a igreja. Está pronta a noiva. A igreja é a noiva. Mas enquanto a gente não tem ousadia, eu não vou lá não, lá é perigoso. Eu me lembro que nós fomos lá em Ubiratã, na época que a gente estava fazendo a casa de paz lá. E na última arrecadação de alimentos a gente estava com umas cestas básicas para entregar. E era de noite, já era umas 10 horas da noite, eu não conheço Ubiratã. A pessoa de lá estava me direcionando e ela falou assim, pastor, onde que é? Eu falei, para aquelas bandas lá, e fomos me levando lá. Ele falou, pastor, o seguinte, nós estávamos indo na rua, ele falou assim, se for 2 quadras para lá, eu já não entro com o senhor vai ter que entrar sozinho. Eu falei, por quê? Ele falou, ali é muito perigoso, pastor. Ainda mais carro de fora, assim, vai complicar, é melhor não entrar. Quando eu falei, não, mas nós vamos entrar, nós viemos aqui, nós vamos entrar. Entramos lá dentro daquele bairro. Na casa que eu parei para entregar a cesta, que era o local que tinha solicitado, estava pichado no muro assim, ó, aqui nós enfiamos bala na cara. Tinha um motorista comigo que não conseguiu nem dar ré no carro para estacionar o carro. Começou a tremer o pé na embreagem e afogava o carro toda hora. Mas nós batemos palma ali. Tem que ter ousadia, meu querido. Tem que ter ousadia para você chegar numa pessoa que está andando nos caminhos errados e falar assim, mas quem você pensa que é? Ele fala assim, eu sou teu pastor, você não sabe ainda, mas eu sou teu pastor. E eu vou cuidar de você. Eu sou tua pastora. De hoje em diante, ovelhinha rebelde, vem aqui. Porque ovelha que está aflita, ela está desgarrada. Então significa, toda essa cidade aqui é ovelha de Jesus, mas estão desgarrados. Então nós temos que ir lá. A Bíblia diz de um pastor que tinha 100 ovelhas, desgarrou uma, desamarrou uma, soltou uma, fugiu. Ele largou as 99 e foi atrás daquela uma. Não perguntou para ela se ela queria voltar, pegou ela no colo e trouxe. Isso é ousadia. Mas eu tenho medo do diabo, pastor. Se eu começar a fazer as coisas de Deus, o diabo não vai me prejudicar? Meu querido, você tem medo do diabo. Você tem medo do diabo. Você tem que temer a Deus e amar Ele. A Bíblia diz assim, temer a Deus, honre a Deus, busque a Deus, seja submisso a Deus. E o diabo vai fugir de você. Resista a ele vai fugir de você. Sabe por quê? Na sua vida tem fogo. Isso é ousadia. Isso é ousadia. Então um pastor tem que ter cara de leão. A Bíblia fala de pessoas que têm cara de leão. Davi era um desses. Davi, mocinho, piazote, chegou lá diante de uma guerra e falou, e estava acontecendo uma situação que estava tendo um homem lá gigante, um soldado dizendo assim, eu vou destruir, eu vou matar. Levanta um só para me enfrentar, nós resolvemos essa batalha. E todo mundo com medo. Davi, um jovem, mas tinha coração de pastor. Chegou diante do rei e falou assim, eu quero enfrentar esse homem. Como que você vai enfrentar? Você é pequenininho? Você é um jovem, apenas um jovem. Eu quero enfrentar esse homem porque quando eu estava cuidando das minhas ovelhas, apareceu um leão e levou uma ovelha minha. E eu fui atrás desse leão, matei o leão e recuperei minha ovelha. Você está entendendo a diferença? Coração de pastor. Tem ovelhas que estão desgarradas, meu querido, são desse aprisco. Nós temos que ir atrás dessa ovelha, matar o leão, mostrar a cara nós temos a cara do nosso leão, o leão da tribo de Judá, e pegar essa ovelhinha no colo e trazer ela de volta. Porque ela tem um aprisco, ela tem um pastor. E Saul falou assim, mas que mais? Olha, apareceu também um urso, levou uma ovelhinha, mas eu também fui lá, matei o urso. Um piazote matar um urso, mas é coração de pastor. Vai mexer com o pastor para você ver. Vai mexer com o pastor. Você é um pastor, você é uma pastora. O diabo não vai mexer com você. Se você for ousado, se você tiver cara de leão. Em 2 Reis, capítulo 4,
Fala de Eliseu. Eliseu realiza um milagre na vida de uma família que não tinha filhos. Essa família passa a ter filhos. E esse filho morre. A mãe manda chamar o profeta. E o filho está morto. Eliseu deita em cima do menino. A Bíblia diz que ele coloca mão com mão, olho com olho, deita em cima do menino morto, mão com mão, olho com olho, boca com boca, pé com pé. E ele pede a Deus de volta a vida do menino. E ele não sai de cima do menino enquanto o menino não volte à vida. Isso significa para nós, meu querido, a cara de leão, a ousadia. Uma coisa é o seguinte: essas ovelhas que estão aí desgarradas, nós não vamos desistir dela. Eu liguei para uma pessoa esses dias que se afastou. Foi recebida numa grande festa aqui, se batizou, mas se afastou. E o pastor contou as ovelhas, sentiu falta de uma ovelha e foi atrás. Quando eu liguei para ela, e ele falou: não vou mais vir mais, pastor, não quero mais ir na igreja. Eu falei o seguinte, falei num tom de brincadeira, mas é coisa séria. Falei o seguinte: ninguém te obrigou a você seguir Jesus. Alguém te amarrou quando você se batizou? Alguém te jogou uma corrente nos pés, te jogou na água? Alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou assim: você vai entregar a tua vida para Jesus? Não, foi espontâneo? Foi. Você fez por querer? Fez. Agora você não vai desistir e eu não vou deixar você desistir mais. Você está entendendo, meu querido? A diferença? Você não vai desistir mais de Jesus, porque nós vamos seguir você. Nem se você voltar para o inferno, nós vamos te buscar no inferno. Nós vamos subir em cima de você, colocar mão com mão, olho com olho, boca com boca, e falar assim: não vai sair daqui enquanto você não voltar. Enquanto você não voltar para Jesus, nós não te largamos. Nós vamos te amarrar e trazer você de volta para o aprisco. Tem ovelhas desgarradas nessa cidade. Nós precisamos se levantar como pastores e trazer essas ovelhas de volta para o aprisco. Trazer a vida. Esse jovem voltou a viver. As pessoas que estão sem pastores, elas estão mortas. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas não têm condição de pensar. Elas estão indo para o inferno e não estão entendendo isso. Você tem que fazer alguma coisa. E a segunda característica e última, para a gente terminar e consagrar você pastor: um pastor tem que ter o coração de cordeiro, tem que ter a cara de leão diante de Satanás, diante das dificuldades, diante daquela ovelha que não quer voltar. Vai lá buscar ela. Nós vamos buscar ela, não vamos desistir de você. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem, outra ovelha desgarrada, me felicitando pelo meu aniversário. Eu agradeci e perguntei assim: ainda sou teu pastor? Eu sei que eu sou pastor dessa pessoa, mas eu perguntei, ela não me respondeu. Mas diante de Deus está sendo conhecidas as orações. Senhor, dessa vida eu não vou desistir. Pode ser cabeça dura, pode ser teimoso, pode ser complicado, pode ser desajeitado, pode ser a ovelha do jeito que for, pode estar tudo estrupiado agora, tudo cheio de carrapicho, mas nós vamos trazer de volta para o aprisco. E isso nós vamos fazer o mesmo por você. Se nós sentir falta de você no aprisco, nós vamos lá na tua casa e pegamos você dentro debaixo da cama da tua mãe. Nós vamos trazer as ovelhinhas de volta para o aprisco, e essas que não sabem que são desse aprisco, nós vamos trazer também. Sabe quantos membros tem essa igreja? 17 mil. Dá um glória a Deus aí. Jesus já conquistou essas vidas para Jesus, só que elas não sabem ainda, estão desgarradas. Nós temos que ir até elas e levar o amor de Deus para a vida delas. Cara de leão, fala comigo, cara de leão, coração de cordeiro. Em Apocalipse capítulo 5 fala sobre isso, coração de cordeiro. Jesus é esse exemplo de pastor, o coração de cordeiro manso. Diante do mundo você é cara de leão, diante de Deus você tem coração de cordeiro, humilde. Senhor, chorando por aquelas vidas que estão perdidas, fazendo alguma coisa para resolver os problemas, clamando diante de Deus: Deus, eu não sei o que fazer, Deus. O Senhor me colocou como pastor, mas eu não sei o que fazer. Senhor Deus, eu preciso da tua ajuda. Nós nunca podemos chegar diante de Deus e falar assim: Deus,
nós nunca podemos chegar diante de Deus com cara de leão. Falar, Deus, eu ordeno, o Senhor tem que fazer, o Senhor é obrigado a fazer. Isso é cara de leão, diante de Deus não cola. Deus só vai rugir diante de você e você vai ficar pianinho. Diante de Deus é coração de cordeiro, é humildade, é mansidão. Diante do Senhor você tem que se humilhar, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Diante dele você tem que clamar, você tem que chorar. Diante dele você tem que quebrantar. Hoje, meu querido, nós precisamos diante do Senhor aqui, ó. Aqui nós não precisamos ter cara de leão. Aqui dentro da igreja nós temos que ter coração de cordeiro. Aqui na igreja, aqui nós que conhecemos Jesus, estamos entregando nossa vida para Ele, nós precisamos ter um coração de cordeiro e chorar por essas vidas que estão se perdendo. Clamar diante do Pai, Senhor, nós não queremos mais ver vidas se perdendo, usa a nossa vida. Eu quero ser um pastor, eu quero ter uma ovelha para cuidar. Eu vou cuidar de uma ovelha. Ah, mas aonde tem ovelha? É só sair na rua, você vai encontrar muitas ovelhas.